Bom dia, meu irmão, minha irmã. É muito bom poder estar aqui com você para juntos nós exaltarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Passamos por momentos difíceis, mas na dúvida, adore. Na dúvida, exalte o nome dele. No momento de incertezas, clame a ele. Quero ler um versículo do Salmo 145 com você. Diz assim: Louvado seja o Senhor, minha rocha. Ele treina minhas mãos para a guerra e dá aos meus dedos habilidade para a batalha. Ele é meu aliado infalível e minha fortaleza, minha torre segura e meu libertador. Ele é meu escudo, em quem me refugio. Faz as nações todas se calarem. Esse é o nosso Deus. É um Deus presente. Um Deus que é a nossa rocha, a nossa fortaleza, mas também é o nosso libertador. Ele está conosco, a tempo e fora de tempo. Ele está perto. Deus, eu te agradeço, Pai, por esse tempo de louvor e adoração ao seu nome. Como nós dissemos, na dúvida, louve, na dúvida, adore. E estamos aqui para te adorar, estamos aqui para te bendizer, porque o Senhor é um Deus incomparável. O Senhor está presente conosco nos momentos difíceis da nossa vida. E como é bom poder erguer a nossa voz e louvar com todo o ar que há nos nossos pulmões, porque conseguimos perceber a sua mão. Conseguimos, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às nuvens pesadas, às nuvens escuras, com as tempestades que vêm sobre nós, conseguimos perceber a sua mão sobre nós, a nossa rocha firme, a nossa fortaleza. Por isso, Deus, fale aos nossos corações nesse momento, por meio da Tua Palavra, que sejamos transformados por ela, que recebamos, Senhor, de Ti, aquele alento que tanto precisamos em meio às lutas que enfrentamos nessa vida. Que saiamos daqui encorajados por Ti, pelo Teu Santo Espírito, a continuarmos essa caminhada até aquele dia glorioso em que o Senhor virá nos buscar. Louvado e bendito seja o Teu nome. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Olá, que bom ter você por aqui. Quero agradecer o pastor Manuel que nos conduziu neste momento, durante essa apresentação, durante esse culto ao nosso Deus. Meu nome é Leandro, sou pastor da Comunidade Batista Viva. Estamos aqui porque temos plena consciência da nossa responsabilidade, que é ser a voz de Deus, que é ser o instrumento de Deus nesse momento na sua vida. Nós estamos iniciando uma nova série neste exato momento, cujo tema é Debaixo do Constante Amor de Deus. Frase, algo, verdade que eu e você, nós precisamos viver, ter certeza, ter convicção, porque se faz necessário neste momento. E para tanto, neste momento, dentro das considerações iniciais, quero convidar você para dar atenção ao vídeo que nós vamos passar neste exato momento. Nos acompanhe nesse vídeo atentamente, porque ele faz parte da mensagem, ok? Então vamos lá. Who is the Olympic athlete? Don't look at me. Each prisoner will teach him this lesson. Hard! Harder! However dark the night, however dim our hopes. Inbound 4 o'clock low. The light will always follow darkness. Keep going the way you're going, you end up as a bum on the street. You train. You fight harder than those other guys, and you win. If you could take it, you can make it. You can do this, Lou. You just gotta believe you can. Pop does. Ma does. I do. Louis, a moment of pain is worth a lifetime of glory. We're gonna die out here. We're not dying! I got good news and bad news. Who is the Olympic athlete? Don't look at me. Hello, Mother, Father. This is your Louis talking.
I am now interned in a Tokyo prisoner of war camp. I can't say this. What it says about America is not true. This man must be taught respect. Each prisoner will teach him this lesson. I used to think that I could do anything, that I was better than I am. Who says you're not? If you get me through this, I swear I'll dedicate my whole life to you. If I can take it, I can make it. Stay down. If he drops it, shoot him. Come on. O vídeo que você acabou de assistir é o vídeo do filme Invencível. Gostaria que você assistisse esse filme, porque ele vai te ajudar muito a compreender a nossa intenção com a série Debaixo do Constante Amor de Deus. Esse filme retrata a vida de um homem chamado Luis Zamperini, filho de imigrantes italianos, um jovem adolescente cercado de confusão e contravenção, mas o seu irmão percebe que se trata de um rapaz extremamente veloz, que está sempre fugindo da polícia e a polícia não consegue alcançar ele. E aí o seu irmão tem uma brilhante ideia, o irmão Pete. Ele inscreve ele na equipe de atletismo da escola. E para surpresa de tudo, o seu irmão começa a treiná-lo e ele se torna um esplêndido corredor. E aí, em 1934, ele estabelece o recorde mundial interescolar. E depois, aos 19 anos, ele se torna o jovem mais novo a ingressar numa Olimpíadas, a Olimpíadas de Berlim. O Luis Zamperini chegou lá, mas ele sabia que a Olimpíada de Berlim seria somente para aprendizado, para ambientação, para ele conhecer como funciona aquilo, que ele não teria chance de medalha, mas parte do seu plano, que era correr uma milha abaixo de 4 minutos, ele então cria um plano. Eu vou usar como estratégia a Olimpíada de Berlim, mas o meu foco está em Tóquio, na Olimpíadas de Tóquio de 1940. E quando ele está ingressando no trem, o seu irmão diz algo extremamente importante que vai perseguir ele, que vai retratar a história dele, de Luis Zamperini. O seu irmão Pete, ali na estação, diz o seguinte: Luis, um momento de dor vale uma vida de glória. Veja só, se teve uma pessoa que de fato sentiu dor, essa pessoa se chama Luis Zamperini. Ele passou por diversos momentos na vida e ele aprendeu a lidar muito com a dor. E de fato nós não queremos, em momento nenhum passar por dor. E quando passamos pela dor, constantemente é o momento que o cristão mais peca contra Deus, porque começa a duvidar do amor de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus. E Luis Zamperini, então, é um jovem que está nos cascos, diz alguns, pronto para vencer a Olimpíadas de Tóquio. Mas fato é que surge a Segunda Guerra Mundial. Hitler começa então a atacar o mundo naquilo que é conhecido como a Guerra Relâmpago, porque ele tem uma estratégia relâmpago, invade várias cidades, e a Olimpíadas então é transferida para um outro local, para que Tóquio já não ia sediar a Olimpíadas, então eles migraram ela para a Finlândia. E ele continuou então a treinar, a vencer, e se tornou um dos melhores corredores dos Estados Unidos. Mas fato é que pela segunda vez a guerra alcançou a Finlândia e o estádio onde ele disputaria a Olimpíadas estava quebrado. E o que nós temos então é um homem que tem sonhos, se prepara para esses sonhos, está às portas de realizar esse sonho, e por 2 vezes esse sonho é frustrado. Exatamente 2 vezes, o sonho dele foi frustrado pela guerra. Quando ele se viu, ele estava alistado e agora lutando na guerra. Mas
É interessante pensar que na história nós conhecemos mesmo momentos de frustração. Como nós entendemos isso? E não só Luiz Zamperini, mas vários jovens naquele tempo, naquela época, devem ter se frustrado muito, porque estavam ali com seus planos, com seus projetos, e de repente a guerra frustra tudo. E nós, do século 21, a nossa geração, a geração dos mais jovens, eles vivem como se eles fossem impermeáveis a desgraças e grandes crises. Veja só, assim vive as pessoas do século 21. Mas nós sabemos que isso não é real. Nós estamos vivendo um momento que nós imaginávamos que não passaria, mas estamos passando. E crises vêm sempre para frustrar planos e projetos que nós temos desenvolvido ou sonhado para a nossa vida. Mas você conhece, eu também sei, que a vida é assim. Às vezes está tudo bem, aí de repente uma enfermidade inesperada frustra tudo aquilo que nós havia planejado para o futuro. De repente uma crise financeira. Estamos loucos para conhecer um país, já compramos a passagem, de repente uma crise financeira, uma pandemia, uma crise hídrica é capaz de destroçar um país, uma crise que pode gerar frustração. De fato, planos podem ruir, sonhos podem se dissipar até de pessoas maduras, que planejou, que seguiu todos os passos necessários e de repente acontece algo e isso muda completamente os planos. Por isso, e hoje, diante da frustração, é isso que nós queremos conversar com você. O que fazer diante da frustração? Como você tem se comportado diante da frustração? Porque muitos de nós, ou a maioria, ou talvez todo mundo, tinha sonhos, planos, projetos e de repente nós fomos alcançados por uma pandemia. Talvez você estava às portas de realizar um sonho, um projeto e de repente o Brasil, a sua cidade, o mundo parou e não teve como dar seguimento aos seus sonhos. Eu, olhando para Luiz Zamperini, eu vejo dois personagens na Bíblia que podemos assim dialogar a respeito da história dele. O primeiro é Jó. Jó foi um homem de muitas dores, de muito sofrimento. Luiz Zamperini também foi um homem de muitas dores e muito sofrimento. Mas ainda eu acho que o que mais vai se enquadrar a história de Luiz Zamperini é José. José, o escravo a governador do Egito. Então eu queria que você desse atenção a isso, né? Nós vamos fazer um paralelo e conversar aqui a respeito tanto da vida de Luiz Zamperini durante essa série, do filme Invencível, como também da vida de José. Mas eu queria que você também pensasse na sua história. Porque tanto a história de Luiz Zamperini quanto a história de José tem a ver com as nossas histórias em algum momento, em algum ponto da nossa história. Quando nós vivemos ou temos sonhos, planos e projetos e sonhamos com aquilo, estamos vivendo aquilo e de repente tudo é frustrado. Queria convidar você então a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, versículos de 1 a 11. Nós vamos falar a respeito da história de José, então esteja atento à minha leitura neste exato momento. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 16 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram e não conseguiram falar com ele amigavelmente.
Certa vez, José teve um sonho. E, quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seguindo o texto, seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Veja só, a história de Luiz Zamperini, a história de José, a minha e a sua história, nós precisamos ter essa convicção. Eu vou precisar que você lê o texto de novo, porque ficou muito alto o caminhão. Então vamos embora. Deixa eu só parar aqui, porque senão eu estou vigiando aqui tudo, vou ler tudo. Tudo, deixa eu só pausar aqui. Para tanto, eu quero convidar você, que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, versículo 1 ao versículo 11, e acompanhe essa leitura, que é a leitura a respeito do início ali da história de José com os seus irmãos. Vamos lá? Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estava amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seguindo o texto, seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Eu e você, a história de Luiz Zamperini, a história de José e a nossa história, uma coisa é clara: nós a vivemos e precisamos viver debaixo do constante amor que Deus tem por nós. Se isso fugir à nossa memória, pode ter certeza que nós não vamos entender a vida, nós não vamos entender os momentos que nós estamos atravessando. A primeira coisa que eu quero aprender com vocês nesse texto é um referencial. Existe um propósito para as nossas vidas.
nós não estamos vivendo algo como é dito de acaso. Para a vida do cristão, aquele que se dobrou aos planos de Deus, não existe acaso, existe planos. E planos arquitetados por um Deus que é soberano e amável. Eu, você, nós estamos sendo dirigidos por um Deus que nos ama, que conduz a história. Mas nem sempre é fácil entender a história do ponto de vista divino. Nós sempre procuramos entender a história e os acontecimentos do ponto de vista nosso e humano. Mas quero aqui dizer o seguinte: José teve um sonho. O primeiro sonho dele era como se os irmãos fossem servi-lo. E é dessa forma que parece que todos estão entendendo. E aí vem o segundo sonho. E aí parece que José vai ocupar uma posição onde os irmãos dele vai se curvar diante dele. Agora, quero aqui conversar com você, porque nós cometemos um erro muito grave com José e com todos os personagens da Bíblia. Quando nós lemos essas histórias, nós cometemos o seguinte equívoco. Por saber o final da história, a gente pressupõe ou imagina que José e os outros personagens bíblicos, quando recebem um sonho de Deus, uma promessa de Deus, eles imaginam tudo que vai acontecer e por isso atravessam a história confiante, seguro, porque já sabe o final dela. Mas não é assim que acontece. Não é dessa forma que devemos ler a Bíblia. Por isso, eu quero que você tire da sua mente agora, nesse exato momento, o final da história. E vamos seguir passo a passo dentro dessa série o que aconteceu com José, como se a gente ainda não soubesse o final. Porque sabendo o final, fica fácil imaginar que José, ou eu e você sabendo o final, a gente atravessaria com muita fé, sem dúvidas. Mas e quando a gente não sabe o que aquilo quer dizer? Aonde vai dar? E de repente você tem uma convicção e aquilo é frustrado. E até parece que aquilo não era o sonho de Deus, e sim coisas da minha cabeça, conjecturas da minha vida. Então, não podemos cometer esse erro. José, quando tem esses sonhos, ele tem uma visão ali, mas uma visão turva do que está acontecendo. Não está claro a respeito do futuro. E é dessa forma que eu e você precisamos olhar. Quando eu e você não temos sonhos, mas temos promessas de Deus para nós, né? Quando nós olhamos para o nosso futuro e olhamos para as promessas de Deus, nós vamos vivendo a nossa história confiando nessas promessas, mas ainda não temos plena certeza de como será, de quais os caminhos que nós passaremos, mas uma coisa você tem que ter no seu coração: estando debaixo do constante amor de Deus, nós temos certeza de que tudo vai terminar bem. Por quê? Porque Deus vai usar tudo para o seu propósito. Veja só o que diz Romanos capítulo 8, versículo 8. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui para você. O que está acontecendo com você neste exato momento da sua história, o que vem acontecendo na sua vida, quer seja bom ou ruim, saiba de uma coisa: Deus está agindo por meio dessas coisas para o seu bem. Pode não parecer, hoje pode não estar claro para você, mas eu quero que você tenha essa segurança, de acordo com a promessa, de acordo com a fala de Paulo no livro de Romanos, na carta aos Romanos, de que Deus age sim, em todas as coisas, para abençoar aqueles que têm propósito na vida. Mas tem um outro texto que também nos ensina uma outra coisa importantíssima, e é na sequência, o versículo 37 do capítulo 8 da carta aos Romanos, e diz assim: em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Debaixo do constante amor de Deus, nós sempre seremos vencedores. Acontece uma coisa conosco, que é, nós vivemos aqui como se aqui fosse a festa principal, como se aqui fosse a sala dessa festa, a vida, essa história. Mas quero dizer para você que não é. Aqui é a antessala do que está por vir.
O que está por vir ainda não chegou. Claro que nós já tivemos Cristo Jesus, claro que nós já tivemos a graça salvadora sobre nós. Eu estou falando daquele encontro majestoso, aonde nós seremos recepcionados por Cristo. E lá desfrutaremos da presença dele eternamente. Eternamente. E seremos e somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando você lê as Escrituras, sabe o que você percebe? E eu estou sempre frisando isso para ficar gravado no seu coração, você que tem sempre nos escutado. Tudo vai terminar bem, porque nós lemos as Escrituras. Quando você lê em Apocalipse que Jesus vai enxugar toda a lágrima dos seus olhos, isso diz para mim e para você algo da seguinte maneira. Na história, nessa vida, nós choramos muito, nós sofremos muito, nós choramos quando os nossos filhos sofrem, nós choramos quando ficamos desempregados, nós choramos diante de um divórcio, nós choramos diante de sérias situações e diversas situações as quais nós atravessamos, mas um dia isso tudo vai ter fim. Quando Jesus estiver enxugando as lágrimas dos seus olhos, Ele está dizendo para você, acabou. E você vai perceber, olhando para trás, que você venceu por meio daquele que te amou e amou e amou constantemente. Por isso nós estamos lidando aqui com debaixo do constante amor de Deus. Existe sim propósito para a sua vida e você precisa crer nisso. Então, como eu vivo os propósitos que Deus tem para a minha vida? Viva a sua vida com excelência, viva a sua vida com paixão, use os seus dons e talentos nas oportunidades que Deus tem gerado para você, a fim de que Deus seja glorificado na sua vida e honrado na sua história. Esse é o seu propósito. Viva assim, com paixão e excelência, e você vai entender o sentido, o seu propósito na vida. Seguindo o texto, do versículo 12 ao versículo 16 de Gênesis 37, os irmãos de José então vê ele chegando, tramam um plano, vamos matá-lo. E um dos irmãos, Rúben, ouvindo tudo aquilo, diz o seguinte, não vamos matar ele não, para que isso? Nós vamos fazer isso com ele. E de repente, eles têm um outro plano, joga ele num buraco, e de repente vê uma caravana passando, Rúben dá essa ideia, vamos vender ele, não adianta matá-lo. E eles então vendem José. Agora veja bem, um jovem que tinha 2 sonhos, que revelava para ele, que teve 2 sonhos, melhor dizendo, que revelava para ele algo no futuro. E de repente ele se vê escravo, dentro de um buraco, depois odiado pelos irmãos, melhor dizendo, dentro de um buraco, depois vendido como escravo. Veja como as coisas são difíceis. E aí nós precisamos observar uma coisa, e é uma constatação. O caminho de Deus não é linear. Por isso que às vezes nós ficamos chateados, aborrecidos. Por quê? Porque não entendemos ou não queremos entender os planos de Deus. Os caminhos de Deus, muitas vezes nós não entendemos. E aí a gente imagina que aquilo que Deus havia dito já não é Deus quem disse, é minha cabeça, são as conjecturas e por aí vai. De repente, José, de uma pessoa que tinha um sonho de ser alguém que lideraria em algum momento da história, ele se vê e se encontra como escravo ali no Egito. Depois foi trabalhar com Potifar, o oficial e capitão da guarda. Então você precisa entender isso, que é uma constatação. O caminho de Deus nem sempre é linear. Você está aqui no presente, e aí, quando chegar o futuro, você vai entender algumas coisas. Mas enquanto você está caminhando na sua vida, muitas coisas acontecem na sua história que vêm para frustrar. José foi vítima de múltiplas traições, e tudo isso frustrou ele demais. Ele foi vítima dos seus irmãos, ele foi vítima de Potifar e da sua esposa, ele foi vítima dos amigos de Cela e por aí vai. E quando a gente vai vivendo isso vai frustrando a gente, decepcionando, minando as nossas forças, tirando a nossa esperança. Mas
Mas vai chegar um tempo que aquilo que você havia um dia sonhado, se for de Deus, se for o sonho que Deus colocou em você, ele acontece, você olha para trás e vê que tudo aquilo que aconteceu, que você nem gostou, começa a fazer sentido. Eu nasci numa família, estou sempre falando isso, que quando eu nasci, eu não queria ter nascido ali por diversos motivos, dos quais o mais importante é que eu não tinha um pai. E a vida passou e muitas desavenças, muitas amarguras, muitas frustrações, muito desejo de tirar a vida e por aí vai. Mas hoje eu vejo que cada situação, cada momento de dor, de tristeza, Deus estava trabalhando na minha história para me fazer quem eu sou hoje. Foi necessário. E Deus sabe que aquilo aconteceu e Ele usou para o meu bem. E eu não quero perder de vista isso. Antes de José se tornar um rei no Egito foi muita humilhação, muitos desertos, muitas frustrações, muitas dificuldades. Mas eu tenho certeza que quando ele se tornou rei do Egito, ele olhou para trás e viu que tudo tinha um sentido, tinha um plano, tinha um projeto ali sendo desenvolvido. Soren Kierkegaard, ele diz o seguinte: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Isso é fato. Quando a gente olha para trás, o que nós percebemos é a mão de Deus nos conduzindo. Quando eu olho para trás, o que Deus fez, quando as pessoas vêm me procurar para aconselhamento, eu uso a minha história, eu vejo quanto Deus foi bom comigo e bom com aquela pessoa que está diante de mim. Porque eu posso ajudá-la naquele exato momento da minha história. José, ele viveu isso, sofreu e sofreu muito. Não foi fácil, mas veja só que coisa boa na vida de José, que é uma verdade. Capítulo 39, versículo 1 e 2 diz o seguinte: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Uma verdade: a presença de Deus é constante na nossa caminhada. Você pode até não perceber, mas o autor do livro de Gênesis está aqui olhando para a história de José e dizendo assim: o Senhor estava com José em todos os momentos da sua vida. O Senhor está com você. Você pode até não perceber, mas se você estiver atento, você vai ter alguns flashes e você vai começar a entender que Deus está sim com você, que Deus está caminhando lado a lado com você. Neste momento, quero convidar você a perceber o quanto Deus te ama. Nós tivemos um probleminha técnico, mas nós vamos dar continuidade à mensagem, que já estamos chegando ao final. E neste momento eu quero que você, de fato, desfrute do amor de Deus, conheça o amor de Deus, experimente o amor de Deus, viva pelo amor de Deus, mas que você também se comprometa a esse Deus que tanto te amou. Quero aqui trazer 3 coisas para você pensar, refletir e colocar em prática. Foi tudo aquilo que aprendemos durante esta mensagem. A primeira delas é: diante das frustrações, confie nos caminhos do Senhor. Salmo 37:5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Com certeza, agiu na vida de Luiz Amperini, você vai perceber isso durante essa série. Agiu na vida de José, você que conhece a Escritura sabe disso, e também vai agir na sua vida. Então, reflita nisso e coloque isso em prática na sua vida. Uma segunda coisa é: confie nos propósitos do Senhor, pois eles são maiores e melhores para você. Romanos 8:18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Isso é muito claro. Tudo
vivendo de ruim, seja de ruim, de bom, isso tudo vai passar. E o que Deus fará e tem feito na vida dos seus filhos é para o nosso bem. E a glória de Deus será revelada. E por último, nós queremos que você lembre-se sempre que Deus está com você. Deus sempre vai estar com você. Foi com Luiz Abelino, foi com José e será com você também. Que Deus então possa te abençoar nessa série de mensagens debaixo do constante amor de Deus. Porque é assim que você, nós precisamos viver. É com essa certeza de que Deus está cuidando de nós, esse Deus que nos ama. Vamos orar e agradecer esse Deus durante a nossa oração, porque Ele está conosco. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai de amor e de misericórdia, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas neste momento histórico. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, nós temos plena certeza de que o Senhor vai agir por meio delas em nossa vida. Pode ser algo contra os nossos desejos, mas nunca será para o nosso mal, sempre para o nosso bem. Nós confiamos no Senhor. Agradecemos a Deus pela palavra, agradecemos por esse início de série e agradecemos por todos aqueles que vão ouvir essa mensagem. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. E agora, que a graça do nosso bom Deus, o amor do Pai, as doces consolações do Espírito sejam sobre a sua vida, a vida da sua família, para todos sempre. Que você tenha uma boa semana e que Deus possa ser com você. Não se esqueça daquilo que temos conversado aqui. Deus te ama, debaixo do constante amor desse Deus. Amém?